Você acorda num local familiar, mas não sabe o que aconteceu, como chegou ali ou quem é você. Caminhando, você encontra destruição e corpos, mas consegue escapar. Você acordou em um planeta desconhecido, sem memória, e com uma ameaça alienígena querendo fazer a sua última vítima. Eu sou Marcelo e você acaba de entrar na sessão pós-créditos, então pega uma pipoca, fica confortável, porque hoje nossos cérebros serão invadidos por um parasita alienígena bizarro. Uma tripulação está explorando um planeta inóspito e, sem saber muito bem o que está acontecendo, eles são atacados por um alienígena. Você já deve ter assistido algum filme assim: Alien, o oitavo passageiro, O Enigma de Outro Mundo. Existem filmes incríveis com essa premissa, mas será que este planeta parasita consegue se igualar a um desses clássicos, ou ele é um dos piores filmes de 2025? No vídeo de hoje, nós vamos atrás dessa resposta. Mas antes, se inscreve, compartilha esse vídeo com alguém e senta o dedo no parasita do like antes que ele entre no seu cérebro. What happened here? Lançado no dia 21 de março de 2025, dirigido por Flying Lotus de VHS e roteirizado por Ronnie Himmler, este planeta parasita começa com Rhea acordando desnorteada no seu quarto. As luzes estão apagadas e apenas o sinal de emergência toca. Ela parece confusa, mas logo que recobra a consciência, ela se levanta e começa a andar por esse local, percebendo que está numa base. Dentro dessa base tem coisas destruídas, está tudo muito bagunçado e alguns corpos estão pelo chão. Ela sai dali e percebemos que estamos em um planeta desconhecido. Enquanto Rhea anda por esse planeta rochoso e tenta enxergar algo no horizonte, ela vê um vulto, e esse vulto começa a imitar ela, como se fosse um espelho. E guardem essa informação porque ela vai ser muito importante. Ou não, na verdade não, o filme só vai colocar isso aqui e depois não vai explicar. Ficando sem ar, ela volta pra base, toma um banho e coloca uma espécie de adesivo curativo no pescoço. Ela gruda ele e parece que ativa uma espécie de analgésico que alivia um pouco os sintomas que ela está sentindo, como por exemplo dor de cabeça. Percebemos que Rhea não se lembra de absolutamente nada, mas enquanto ela anda pela base e passa pela cozinha, ela tem o seu primeiro lapso e a sua primeira lembrança. Vemos todos os membros da tripulação jantando juntos: Rhea, Clark, Kevin, Davis, Capitão Hades e Brion, sendo que esse último ele tá na estação orbital monitorando tudo o que acontece nesse planeta. É uma cena bem cotidiana, ela não tem nada de especial, mas serve para Rhea começar a retomar suas primeiras lembranças, impulsionando ela a ir até os quartos e entrar no quarto do Kevin. Ela mexe no diário dele e percebe que eles tinham uma espécie de relação mais próxima, talvez namorados ou algo assim. Mas enquanto ela lê o diário, alguém invade a base. Ela tenta brigar com esse invasor, mas percebe que ele é o Brion, um dos tripulantes do seu grupo. Brion é interpretado por Aaron Paul, o famoso Jesse Pinkman de Breaking Bad. Ele diz pra Rhea que tá ali para atender um chamado de socorro emitido pela base e já começa fazendo uns exames médicos nela usando um Medbot, que é um tipo de robozinho que vai auxiliar nesse processo, ainda mais para fazer diagnóstico. O robô verifica o estado de saúde de Rhea, que aparentemente está bem. Eles conversam e Brion revela que a Terra não é mais um ambiente seguro para a humanidade, e eles fazem parte de uma das 7 expedições que tenta procurar um planeta habitável. O objetivo dos personagens passa a ser algo bem claro. A Rhea quer recuperar suas memórias e descobrir o que realmente aconteceu ali, e o Brion quer voltar para a estação orbital. Ele diz que a base está com pouco oxigênio, e para retornar, eles precisam que a nave espacial que ele usou para chegar ali se alinhe com a estação orbital, o que vai acontecer em 12 horas. Então nós temos 12 horas para Rhea relembrar tudo o que aconteceu. Eles começam ajeitando o local, ou seja, retirando os corpos e colocando para fora. Eles retiram um por um, até que Rhea percebe que o corpo de Clark, uma outra tripulante, não tá ali, então ela é dada como desaparecida nesse momento. A partir de agora, a Rhea vai ser assombrada por suas memórias e ter alguns lapsos. Isso vem mais forte quando o efeito dos analgésicos começa a passar e ela sempre fica colocando mais um para evitar, para conseguir suportar aquela dor que ela sente. O clima muda e uma tempestade de areia muito forte começa lá fora. E aqui tem uma cena muito boa, onde o Brion fala que aquela base foi feita para aguentar tudo. E um segundo depois, a base entra em modo de alerta de novo, porque algum local tá danificado e o oxigênio tá vazando. Então a Rhea veste o seu uniforme,
pega sua pistola maçarico e vai atrás da falha. E vendo ela ali com o uniforme, com maçarica, uma coisa bastante icônica, parece até uma cena de videogame antigo, tipo Resident Evil. Ela encontra uma parede um pouco destruída, com uma espécie de um rachado abrindo ela, e entrando ali dentro, ela consegue achar tipo o casco da base aberto, e ela vai lá e arruma ele. Diferente do vulto, esse local em específico da base é bem importante e ele vai voltar a aparecer no futuro. Mais uma vez, Rhea tem um lapso de memória e esse é particularmente estranho, porque a Rhea sonha que ela tá numa espécie de paraíso, onde ela é guiada por um drone até um túnel de profundidade desconhecida e ela simplesmente acorda e fica com aquele drone que estava guiando ela na cabeça. Ela procura por diversos locais ali na base e consegue encontrar o drone, igualzinho ela sonhou. Abrindo o drone e recuperando as gravações que existem nele, uma parte importante do que aconteceu é revelado pra gente. A estação orbital detectou diversos vazamentos de gás pela superfície do planeta. Então o Brion mandou os tripulantes até o local mais próximo de vazamento para poder verificar o que estava acontecendo. Chegando no local, eles encontram um grande túnel feito de tecnologia desconhecida. Davis, um dos tripulantes, pega uma pedra e joga dentro desse túnel para ver se ele consegue ouvir algum barulho e quanto tempo isso vai demorar, para ter uma noção ali da profundidade desse túnel. E essa pedra não faz nenhum barulho, mas ela volta com muita força no rosto dele, ou finalizando. Rhea e Brion vão brigar porque o Brion tá escondendo muita coisa. Ele diz que não confia na Rhea porque alguma coisa aconteceu ali, pessoas morreram e ela perdeu a memória. Então ele acha ela perigosa e resolve não contar detalhes da missão pra ela. Ela fica muito brava, para de falar com ele e começa a usar mais analgésicos. Brion não liga muito para a reação que a Rhea tem, porque faltam agora apenas 5 horas pro alinhamento da base com a estação orbital. Então o tempo tá acabando. Em mais um novo sonho, Rhea agora tá brigando com o Capitão Ad. Eles estão na sala dela, ela é uma espécie de cientista, estudando alguma coisa, e o Capitão aparece infectado, meio desorientado, e começa a brigar com ela, brigar de verdade, tentando matá-la. Esse sonho faz Rhea perceber que uma espécie de infecção se espalhou pela base, contaminou os tripulantes, e o local começou a ficar muito perigoso. Sabendo dessa informação importante, ela vai falar pro Brion, mas ela acha apenas o cadáver dele e um novo invasor dentro da base. Dessa vez ela acaba brigando de verdade com esse invasor e no meio da luta consegue afogar ele, percebendo depois que essa era a Clark. Usando o Medbot, aquele robozinho médico, a Rhea pega o corpo da Clark, leva para perto dele e faz um exame, verificando que sim, a causa da morte foi afogamento, mas aquele corpo já tá morto há 18 horas. Então ela fica com medo, pega o corpo do Brion e também faz um exame para saber como ele morreu. No exame aparece que ele morreu de traumatismo craniano, só que isso aconteceu há 51 horas. Então nesse momento a realidade começa a se misturar com o pesadelo e Rhea vê o Brion na frente dela novamente. Só que ela percebe que aquele não é o Brion, aquele é a infecção tomando forma. Essa infecção se diz ser um alienígena, diz que a tripulação não deveria estar ali e revela para Rhea tudo o que aconteceu dentro da base. Então nós voltamos para mais uma visão do passado agora. Depois do incidente que causou a morte do Davis, o Brion já voltou para a base e eles estão investigando uma espécie de parasita que está se espalhando por todos os sistemas, todas as tubulações do local. A Rhea pega uma amostrinha desse parasita e vai estudar ele no seu laboratório. Só que o capitão aparece, essa amostra começa a se transformar num parasita mais estranho ainda, um pouco maior, e ataca o capitão, entrando pelo nariz dele e subindo até o cérebro. É assim que ele fica infectado, e aquela cena de combate entre a Rhea e o capitão vai se encaixar bem aqui. E basicamente o que essa sequência vai revelar é toda a confusão e mortes que aconteceram dentro da base. A coreografia de luta dessa parte, ela é boa e até um pouco engraçada, porque por exemplo, o capitão, ele começa a lutar um karatê, algo nesse sentido. Então ele não é um infectado que parte pra cima dela de maneira desajeitada ou meio bruta, só querendo atacar. Não, ele tem uma técnica. Então a gente entende que esse parasita, ele toma as memórias e todas as habilidades da pessoa. Mas ele é derrotado pela Rhea e depois o Kevin e a Clark aparecem ali e esse parasita começa a se mover de um corpo pro outro. Ele sai do corpo do capitão e entra no corpo do Kevin, que acaba lutando contra a Clark, mas a Clark consegue fugir dessa base.
base. Então o Kevin vira uma espécie de perseguidor lá dentro. É ele que vai acabar matando o Brion. Lembra que eu falei daquela fresta que tem na casca da base, atrás da parede? Foi ali que o Kevin finalizou o Brion, batendo na cabeça dele. Acaba que a Rhea é obrigada a enfrentar o Kevin. Ela inclusive dá uma facada no peito dele, mas não acontece uma briga. Porque, como eu falei, eles tinham uma relação, eles se gostavam. Então, acontece uma coisa mais suave. O parasita sai de dentro do corpo do Kevin e entra na cabeça da Rhea por um machucado que ela tem ali na testa. Então, ela começa a entrar em transe e cai desmaiada dentro do seu quarto, se conectando com a primeira cena do filme. No meio dessas revelações que o parasita tá fazendo pra ela, o efeito dos analgésicos começa a passar e ela, por um momento, consegue retomar sua consciência. Então, a Rhea vai até o Medbot, faz um diagnóstico e consegue identificar o parasita na cabeça. Então ela manda ele fazer a cirurgia e retirar esse alienígena bizarro do crânio dela. A cirurgia é um sucesso, o parasita consegue ser retirado, mas lembra que eu falei que a Rhea arrastou o corpo da Clark e do Brion ali pra perto? O parasita entra no corpo do Brion, consegue transformar ele, então ele tá com a cabeça machucada, o parasita termina de abrir a cabeça dele, criando diversos tentáculos que saem ali de dentro, e o Brion acaba se tornando um monstro que é uma espécie de boss final desse filme. Eles vão brigar e esse é o combate mais tenso do filme, porque a Rhea tenta usar aquela pistola maçarico para queimar a criatura, mas acabou o gás, meio que acabou a munição, e ela precisa ir numa sala para conseguir pegar, recarregar e atirar nele. E com um pouco de esforço, ela acaba conseguindo fazer isso e finalizar essa criatura. Vencendo esse monstro, Rhea finalmente está livre. Então ela sai da base, vai até a espaçonave que o Brion pegou para chegar ali e pilota de volta para a estação orbital, finalizando assim este planeta parasita. Ou na verdade não, porque esse filme tem uma cena pós-créditos. A espaçonave de Rhea chega próximo da estação, mas nós vemos que a estação foi inteiramente dominada pelo parasita. E é uma cena bem curtinha, ela só revela que essa história ainda não chegou ao fim. Então, gente, às vezes narrando essa história parece ser muito melhor do que ela realmente é, porque Ash é um filme bastante medíocre. Como eu disse na introdução, ele tem uma ideia bem básica que já foi explorada outras vezes no cinema por exemplo, Alien, o Oitavo Passageiro. Então é uma tripulação num local desconhecido com uma ameaça alienígena e eles precisam sobreviver. E dentro dessa premissa já conhecida, o filme até que tem algumas ideias legais, como o fato de toda a ação já ter acontecido e a protagonista acordar não se lembrando de nada. Então ela tem essa jornada onde ela tem que se lembrar do que aconteceu. Isso parece uma boa ideia, mas a execução eu achei bem ruinzinha, porque ela vai acabar confundindo bastante o telespectador, e como você já sabe os personagens que morreram, você não consegue sentir muito medo por eles ou até mesmo empatia, porque eles nem são tão desenvolvidos no filme. E sabendo que já estão mortos, você mais quer saber como foi aquilo do que tem aquela ânsia, aquela preocupação com o personagem, sabe? Além dessa questão dos sonhos, da lembrança que ela tem, ficar sendo uma muleta. Então ela não age ativamente na história para investigar e descobrir o que aconteceu. Ela só dorme, tem sonhos, lembra, fala pro Brion e fica nessa lógica, sabe? Então a gente fica esperando o próximo sonho da personagem, depois mais um sonho, mais um sonho. Então é uma coisa que fica se repetindo bastante pela narrativa. E o ponto mais baixo para mim é a protagonista, a Rhea, que sinceramente não consegue entregar nada. Qualquer emoção que a personagem precise passar nesse filme, a atriz faz sempre a mesma cara de bunda. Então é sempre ela com uma cara assim, tentando lembrar. Nossa, então ela tá triste, essa cara meio preocupada. Ela lembra, essa cara, ela tá com raiva, essa cara. Então, nossa, é uma atriz que ela não tem capacidade realmente de entregar uma personagem complexa, ela não tem a capacidade de entregar uma protagonista. E aí, quando a gente coloca ela do lado do Aaron Paul, que consegue entregar assim nesse filme, parece que a distância entre os dois aumenta e você consegue perceber mais ainda o quanto ela é ruim. E mesmo ele tentando fazer a cena rolar, a atriz não consegue acompanhar. Então esse é um ponto bem decepcionante, porque a gente tá olhando pra atriz o tempo todo, a gente tá acompanhando a protagonista o tempo todo. Mas para não falar só da parte ruim, tem algumas coisas que eu acho bem legal aqui, como por exemplo as inspirações que esse filme vai trazer. Claramente ele é inspirado em Alien e outros filmes do gênero ali, outros filmes com enredo parecido, mas ele tem muitos elementos de games. Então ele tem uma ambientação bastante sombria, ele tem essa questão que eu falei que ele é icônico
icônico, no sentido da gente ver a protagonista com um uniforme e com uma arma, que isso vai se repetir, isso aparece diversas vezes, e isso cria um visual, uma iconografia realmente muito marcante pro filme. Toda essa parte visual, não tenho o que falar, ela é muito boa, ela é muito legal. A parte de efeitos práticos, efeitos ali relacionados à criatura, relacionado aos sonhos ou aos pesadelos, são muito bem feitos, então a produção do filme é realmente incrível. Dá pra ver que não foi um filme muito caro, mas ele consegue se desenvolver bastante com o pouco dinheiro que teve. Então o saldo final pra mim é que Ash, o Planeta Parasita é um filme medíocre e talvez seria melhor se fosse um jogo. Ash, Planeta Parasita teve uma boa recepção com a crítica, recebendo 71% no Rotten Tomatoes e uma recepção mediana com o público, recebendo 55%. Seu custo de produção foi de $1 milhão e o filme conseguiu arrecadar 698 mil, sendo então um fracasso. Depois de levantar todos esses pontos positivos e negativos, não tem como a minha nota ser muito alta, então para Ash, Planeta Parasita de 2025, a minha nota são 2 estrelas e eu não recomendo esse filme. Não recomendo principalmente porque tem diversos filmes que são parecidos e são muito melhores. 2 deles eu já falei aqui, Alien, o Oitavo Passageiro e o Enigma de Outro Mundo. Obrigado por assistir esse vídeo, não se esquece de deixar o like e comenta aqui qual é o seu filme favorito de alienígena. A minha saga e o meu filme favorito é justamente Alien, que em breve eu vou trazer a história completa aqui pro canal. Então se inscreve e não esquece de clicar no sininho.